Quando a gente vai confeccionar a restauração do conoide, a gente tem que pensar ele é conoide, está faltando volume, não só na vestibular proximal, mas nele como um todo. E quando o paciente tem esse problema estético, ou ele passa pela orto antes e corrige proporção, né, que daí você cria um espaço e consegue fazer uma restauração e deixa mais proporcional, mas tem casos que o paciente não quer fazer ortodontia. Então, eu vou mostrar aqui um caso que a paciente já tinha um problema ortodôntico, né, da oclusão, não quis fazer ortodontia e queria um resultado rápido, né? Tinha os dois centrais, tinha endodontia, estava escurecido, uma restauração extensa e conoides. Veja a situação inicial. O que foi proposto para a paciente? Clareamento. Então, quando o dente está escurecido assim, eu não clareio interno, né? A gente faz um preparo sobre esse dente, que vai ser o tópico mais à frente, que daí eu vou explicar certinho. Ela veio encaminhada num colega, né, um amigo protesista, e ela não tinha condições de pagar cerâmica em todos os dentes, né? O planejamento era de 12 ao 22, né? 4 incisivos laminados, só que ela não tinha dinheiro para pagar. Então foi feito só 2 lâminas nos centrais e clareamento, certo? E o lateral foi feito em resina por questão de custo. Então ela veio encaminhada, depois que fez o clareamento, foi feito um enceramento, todo o projeto, e feito a cerâmica. Foi 2 laminados Emex, o Alexandre dos Santos, que é do Laboratório Estúdio Dental, que aplicou, e o dentista foi o Alexandre, meu amigo, que encaminhou esta paciente. Então ela chegou assim. Quando tem associação então de material, tipo resina e cerâmica, eu, né, Antônio, prefiro copiar a cerâmica. Se eu faço a minha restauração em resina e depois moldo e mando para o laboratório copiar, eu acho mais difícil de acertar. Então, assim, não é uma regra. Tem situações que eu faço a resina primeiro e depois vem a cerâmica. Mas normalmente eu faço a indireta, a cerâmica primeiro, para depois copiar a restauração em resina. Eu acho que acerta mais fácil. Faz um jateamento com óxido de alumínio para asperizar o esmalte aprismático e condiciono toda a vestibular, porque eu não sei onde que a resina vai terminar. Se vai terminar aqui no terço médio ou se vai lá para a cervical. Então eu tenho uma margem de segurança. Condiciono toda a superfície, não só vestibular, mas ali na palatina também, que eu vou aumentar o dente, né? Tanto o contorno na incisal, mas pela palatina um pouquinho também. Sistema adesivo, veja que todo o esmalte está fosco, então eu estou trabalhando sobre esmalte, 100% esmalte. Poderia usar um adesivo aqui puro, sem primer. Seria só o passo 3 do Scott Bond, da tampinha verde. Jato de ar, polimeriza, 20 segundos. E aqui tem a sequência. Aumentei com a matriz, que tinha aquele enceramento que ele me mandou, né, quando ele fez a cerâmica dos centrais. Uma resina mais transparente, mais translúcida, né? Depois um pouquinho de dentina, né, um opaco, para fazer essa transição do dente para a restauração. Fiz uns mamelos bem pequenininhos, né, não tão marcados. Confeccionei o halo com a mesma resina que eu fiz no corpo, que aqui foi Bari. Eu utilizei o sistema da 3M, aqui a Z350XT. Coloquei a resina de efeito incisal, se não me engano foi AT e BT, que é o Amber Translucent e Blue Translucent, né? Azul e um Amber que puxa um pouco para o amarelado. Um pouquinho de corante branco, veja que eu pincelei ali alguns pontinhos, como se fosse na ponta dos mamelões, e terminei com uma resina de esmalte por cima. Né? Zerei a margem, não sei onde que finalizou. Né? Tem área que vai ter lá 0,3 milímetros, 0,1, 0 de resina. Sequência de acabamento e polimento, fiz um acabamento com Softlex, depois borracha, cinza, verde e rosa e feltro. Polimento na proximal, sempre em S para não remover o ponto de contato, como era
como ficou. Tem a situação aqui do antes e depois. Antes e depois. Aqui finalizado. Tem uma foto aqui. Esse lado estava mais fácil, né? Porque a proporção mesodistal do 12 estava legal. Agora no 22, onde tinha aquele lateral mais apinhado, o que que eu fiz? Tirei esse volume onde está mais proeminente. Veja que a luz está mais, né, tem uma marca da luz ali do flash, está mais elevado, então ele reflete mais. Ali eu desgastei um pouquinho antes e aí acrescentei um pouco de resina. Veja que o final, a minha restauração subiu e invadiu um pouquinho o canino. Porque se eu restaurasse somente naquela proporção, naquela largura que eu tinha mesodistal referente a esse dente, ia ficar muito estreito. Então aumentei um pouquinho, invadi um pouquinho o espaço do canino. E aí deixei com uma área de espelho mais larga para ficar mais proporcional comparado ao lado direito e esquerdo. Tá? Uma ilusão de ótica. Veja que copiei bem a cerâmica, né? Os efeitos ali na incisão. Só que esse caso aqui é logo após. Se eu avaliar agora e fizer um recall, a cerâmica vai estar bem polida, vai estar estável e a resina vai estar fosca. Então o controle da resina tem que ser mais com uma certa periodicidade, né? A cada 6 meses, quando fizer a profilaxia, você faz o polimento.